Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fantasy Portugal. Hoje vamos fazer a antevisão da segunda jornada da Premier League, olhar para as odds dos jogos, ver o 11 mais escolhido, os jogadores mais transferidos, olhar para a minha equipa e finalmente vou mostrar-vos também um template da equipa que utilizaria caso fosse utilizar o free hit. Para que vocês possam saber qual é que é a minha opinião. Eu sei que há muitos jogadores que vão utilizar este bónus esta jornada e portanto quero-vos dar as minhas ideias. Antes de seguirmos para aí, vamos ver então as odds da jornada. Olhando então para a jornada, sexta-feira temos o Chelsea a ir até ao estádio do West Ham, que tem odds bastante favoráveis para esta jornada. Eu diria que isto se deve muito à falta de recursos do West Ham, mais do que necessariamente aquilo que o Chelsea jogou na primeira jornada. Temos no sábado de manhã o City a receber o Tottenham com odds muito boas, se calhar alguma subvalorização do Tottenham até. Temos depois o Bournemouth a receber o Wolves. À mesma hora vai haver ainda Brentford-Aston Villa, no qual o Aston Villa é favorito, ligeiramente favorito. E temos depois o Burnley-Sunderland, um encontro entre recém-promovidos. Podemos ver que têm ambos odds bastante boas para clean sheet, mas deve-se mais à falta de poderio ofensivo da outra equipa do que necessariamente a mérito próprio. E finalmente, para acabar o dia, vamos ter o Arsenal a jogar contra o último recém-promovido, o Leeds. Leeds que ganhou na primeira jornada e praticou um bom futebol, mas são claramente considerados mais fracos do que o Arsenal pelas casas de apostas. E no domingo vamos ter depois o Crystal Palace e o Nottingham Forest e o Everton com o Brighton à mesma hora, dois jogos relativamente equilibrados. Temos ainda para acabar domingo a deslocação do United até ao estádio do Fulham e finalmente o Liverpool vai até Newcastle, com odds relativamente boas comparativamente a outros jogos, que se deve principalmente ao poderio do Liverpool, porque o Newcastle é uma equipa com alguns argumentos até. Os dados que estou a utilizar são do Rob T, FPL. É um bom follow no Twitter para quem vai jogar esta fantasy da Premier League de forma séria. Ele partilha sempre as odds para todas as jornadas. Ele partilhou também as odds de outra forma, que dão-nos mais ajuda, se calhar, aqui para a fantasy. Podemos ver que as equipas que se esperam que marquem mais golos são o Arsenal, o City e depois o Chelsea, o Liverpool e o Bournemouth, finalmente o Villa e o United, e depois a partir daí já tem toda a gente odds mais normais. Mesmo as odds do Villa e do United não são altíssimas. A nível de clean sheet, claramente que a equipa mais favorável é o Arsenal, e temos depois o Chelsea e o City, que também estão nas odds maiores para os golos esperados. Finalmente Burnley, Bournemouth, Palace e depois Brighton, Sunderland, Villa e United. O Liverpool aparece relativamente baixo, apesar de estar acima nos golos. Tal como tínhamos dito, o Newcastle tem alguns argumentos, portanto percebe-se o porquê destes números. Ele partilhou ainda as projeções de golos para as próximas 6 jornadas e também as odds de clean sheet para as próximas 6 jornadas. Pode ser bastante útil caso estejam a planear utilizar free hits, se não utilizarem esta jornada, possivelmente bench boost, wildcard, e fica então aqui esta informação para que vocês possam analisar, e novamente recomendo vivamente seguir o Rob T, porque ele deixa muito boa informação no Twitter dele. Podemos então ver agora no ecrã os jogadores mais escolhidos. Os guarda-redes continuam a ser o Sanchez e o Dubravka, que eu penso que já assim era na primeira jornada.
Se não foi, é relativamente lógico. Basicamente eles combinam muito bem por permitirem com 9 milhões ter 2 titulares. Temos depois, na defesa, o Frimpong, o Wan-Bissaka, o Van Dijk, o Aït-Nouri e o Van de Ven. Atenção que o Frimpong parece-me que vai precisar de algum tempo para se adaptar a esta defesa do Liverpool. Ainda assim o Conor Bradley estava tocado. Acredito que os minutos do Frimpong não estejam em risco para já, pelo menos. Mas não sei se será a melhor escolha com 6 milhões. No entanto, também não acho que seja necessário transferi-lo para fora da equipa. Eu acho que o Frimpong é um jogador muito bom e vai ter provavelmente alguma influência ofensiva e parece-me exagerado transferi-lo para fora da equipa neste momento. Depois no meio campo, Palmer, Wirtz, Salah, Reinders e Kudus, todos jogadores com muitos minutos nas suas equipas. Obviamente que estão aqui alguns jogadores não premium, como o Reinders ou o Kudus, porque não é possível aos treinadores escolherem simplesmente jogadores premium, tal como o Van de Ven ou o Wan-Bissaka ou o próprio Dubravka, que já tínhamos falado antes. E depois no ataque temos o Ollie Watkins, o João Pedro e o Haaland. Não é possível escolher esta equipa por vários motivos. Temos demasiados jogadores do Liverpool, por exemplo, mas também estamos fora do budget. Se quiséssemos uma equipa parecida a esta, provavelmente ficaria resolvido com a transferência do Haaland para o Guiú, ou se calhar até do Salah para o Joshua King. Ficava a faltar 2,1 milhões, que podemos ir buscar, por exemplo, Ollie Watkins para Strand Larsen, se calhar. Mas esta é a equipa mais escolhida, com o Salah aqui. Relativamente aos jogadores mais transferidos da jornada, temos na baliza o Raya. O Raya vai ter uma exibição muito boa, ou aliás, vai ter um adversário favorável este fim de semana no Leeds, que é um recém-promovido, mas não tem propriamente o calendário mais fácil a seguir a isto, com jogos contra o Liverpool, depois o Nottingham Forest, que até é o mais fácil de todos, e finalmente City e o Newcastle, antes dos jogos virarem e tornarem-se mais fáceis da jornada 7 até à jornada 11. Aqui, esta jornada 8 pode ser uma boa altura para usar um wildcard e trazer alguns assets do Arsenal para a equipa com esta viragem do nível de dificuldade. Temos depois o Sanchez e o Dubravka. Na defesa temos o Ballard, que basicamente diz-me que são treinadores à procura de um sonho. Eu não acredito que o Ballard volte a fazer esta exibição este ano, 17 pontos. Se o fizer, faz talvez uma vez. Provavelmente já tem 10% dos pontos da época aqui. É-me difícil justificar esta exibição, e especialmente a subida de preço. Parece-me muito exagerado. Há defesas do Sunderland com 4.0, por exemplo. Temos depois o Aït-Nouri, que me parece uma boa escolha. Ele, de facto, no Mundial de Clubes esteve muito envolvido no ataque do City, e o City mostrou-se bem aqui na primeira jornada. Temos o Matty Cash, que me parece que os treinadores estão a utilizar para substituir o Konsa, que foi expulso. Não sei se era necessário uma transferência, mas se calhar estes treinadores vão usar o Bench Boost, por exemplo. Temos depois Cucurella e Saliba. Mais abaixo, se calhar Rico Lewis fez uma assistência na primeira jornada, Calafiori com um gol, Acheampong, que pode não vir a ser titular nesta jornada porque existe a possibilidade do Tossino voltar. Temos depois o Reinildo, 4.0, numa defesa do Sunderland que manteve a clean sheet, tal como o Ballard. Para mim, uma escolha que tem mais lógica, se calhar, do que a escolha do Ballard, honestamente. No meio campo, temos Tijani Reinders, um gol e uma assistência, possivelmente a maior surpresa da primeira jornada. Não que não soubesse o valor dele, mas não estava à espera que entrasse já com todo este envolvimento no ataque do City. Parece-me uma ótima escolha, especialmente para quem o conseguiu comprar ainda
a 5.5. Temos depois o Semenyo, que fez um bis contra o Liverpool, que também subiu de preço para 7.1, tal como o Reinders. O Kudus, com 2 assistências. O Gakpo, que me parece uma porta de entrada para um ataque do Liverpool, que parece vai ser bastante perigoso. E o Gakpo é o jogador mais barato, é mais barato do que o Virtus, o Salah e o Ekitike. O Salah. Depois temos o Mbeumo e o Mateus Cunha. Eu não percebo muito bem o porquê do Mbeumo ser mais transferido do que o Mateus Cunha, quando o Mateus Cunha fez uma exibição melhor na primeira jornada, mas ainda assim é o que os treinadores têm escolhido. E temos depois Ekitike, que já aumentou de preço também para 8.6, um golo e uma assistência na primeira jornada, ligou muito bem o jogo do Liverpool. Temos o Chris Wood, que aumentou também de preço para 7.6, o Haaland, que bisou, o Richarlison, que também bisou, apesar de parecer estranha esta escolha, tendo em conta o regresso do Solanke, e finalmente o Gyökeres e o João Pedro, que ficaram em branco na última jornada. Acredito que o objetivo com o Gyökeres seja o mesmo do que o Raya, fazer aqui target a este jogo com o Leeds. O João Pedro é mais difícil de justificar, mas os maiores destaques vão sem dúvida para os 2 primeiros, que já aumentaram de preço até. E vamos então olhar para a minha equipa. A minha equipa mantém-se inalterada desde a última jornada. Eu considerei trocar o Sarr ou o Anderson pelo Tijani Reinders, mas acabei por decidir que quero ver pelo menos mais uma jornada de futebol e ter depois a flexibilidade de trocar os jogadores, fazer 2 transferências de uma vez. Provavelmente, se quiser trazer um jogador como o Reinders ou como o Ekitike, vou ter que retirar 0.5 da equipa, digamos assim, para ter orçamento, porque neste momento tenho 0.0 e o Reinders já não é uma troca direta pelo Anderson. Poderia fazer, por exemplo, Watkins para Ekitike e ver depois o que fazer com o resto da equipa, com a outra transferência. A equipa mantém-se inalterada. Este provavelmente será o 11 e o capitão, que vou escolher nesta ordem. Estou indeciso ainda se escolho o Salah como capitão, porque tem um jogo relativamente difícil. E estou a considerar utilizar o Dubravka a titular em vez do Sanches. Não vão haver muitos jogos mais fáceis do que o Sunderland, que é uma equipa ao nível do Burnley. Portanto, o Chelsea provavelmente tem uma maior vantagem sobre o West Ham do que o Burnley sobre o Sunderland. E daí o Sanches também estar como escolhido. Mas não planei fazer quaisquer transferências e por isso mesmo queria-vos então mostrar qual é que seria a equipa que eu utilizaria se utilizasse um free hit esta jornada. Caso eu fosse utilizar o free hit esta jornada, o que eu faria era o seguinte: começar por preencher o banco com Dubravka, Esteve e Joshua King e tomar depois uma decisão sobre de onde é que vem o resto, o nosso quarto jogador do banco. Será um defesa, um médio, um avançado? Eu acho que para já faz sentido começar assim e olhar para as odds. Tendo o Arsenal no topo das 2, certamente que queremos 3 jogadores do Arsenal. Eu já tinha aqui a equipa selecionada e esses 3 jogadores quase que garantidamente serão um grupo de 3 destes 4 que estão no ecrã: Raya, Gabriel, Saka e Gyökeres, possivelmente o Saliba pelo Gabriel. Eu acho que o Raya é muito caro, a 5,5, e portanto, olhando aqui para as odds de clean sheet, temos Sanches e Trafford a 5 milhões. Trafford que nem tem quaisquer garantias que vá ser titular, mas é bastante provável. E temos depois o Petrovic a 4,5. Portanto, a escolha mais lógica parece-me ser o Petrovic para já. E diria que do Bournemouth queremos também o Semenyo. Possivelmente um dos defesas que talvez o Truffert seja o meu preferido. A partir daí precisamos dos jogadores do Chelsea e do City. City, já não temos espaço para guarda-redes. Ait-Nouri, Reinders, Haaland. O Ait-Nouri está com os minutos garantidos devido à lesão do Gvardiol. O Reinders tem provavelmente o maior número de minutos no meio campo e o Haaland certamente como ponta de lança. E depois o Chelsea.
As escolhas mais óbvias do Chelsea, ignorando o guarda-redes, serão provavelmente o Cucurella, o Cole Palmer e o João Pedro. Agora, nós não temos orçamento para isto tudo. Grande parte, eu diria que deve-se à quantidade de dinheiro que temos na defesa, honestamente. Nós estamos a escolher o Truffert como 4,5 porque o queremos a titular, senão selecionávamos um defesa de 4.0. E, portanto, eu acho que faz sentido. Ponto número 1, começar por trocar aqui um dos defesas. Eu estou a tirar o Aït-Nouri porque o jogo do Chelsea é um bocadinho mais favorável do que o jogo do City. O City vai jogar contra o Tottenham, que é mais forte do que o West Ham, sem dúvida. Apesar de Chelsea joga fora, City joga em casa, e eu também gosto do Aït-Nouri, senão ele não estaria ali. Ainda assim, 4 milhões. Reinildo, parece-me ser a escolha lógica, mas poderiam selecionar também o Hartmann. Fica ainda a faltar 1,5 milhão. Eu acho que o que faz mais sentido aqui, provavelmente, é retirar o Cucurella, isto porque o Gabriel será sem dúvida o nosso melhor premium, e selecionar um defesa do Palace, e temos um titular. O Palace tem a 6ª melhor odd clean sheet, e temos um titular no Chris Richards a 4,5 que nos permite ter esta equipa. Esta é a minha equipa preferida. No entanto, outras considerações a fazer seriam, caso não gostem do João Pedro, podem escolher, por exemplo, o Chris Wood, mas aí, será que faz sentido ter o Chris Richards? Podem tê-los como seguro um do outro, mas eu diria que aqui esta é uma jornada, ao utilizarem o free hit, querem a pontuação máxima. O que eu ponderei fazer aqui também é o seguinte: tirar o João Pedro, colocar o Ekitika, e depois, isto só é possível da seguinte forma: nós temos que estar confortáveis com o facto do Dubravka e o Estev serem titulares. E nesse caso, o que eu faria então seria provavelmente tirar o Chris Richards da equipa e o Petrovic, e escolher depois dois jogadores de 4.0, um na defesa e outro, aliás, um guarda-redes e um defesa, que provavelmente seriam o Darlow e o Hartmann. O Darlow na realidade não jogou na primeira jornada. Eu penso que não exista mais nenhum titular a 4 milhões, mas de qualquer forma o Dubravka vai jogar, ou deverá jogar. Portanto, a selecionar uma equipa desta forma, eu utilizaria o Dubravka e o Estev a titular. Ainda assim, eu prefiro a outra equipa, que teria então Chris Richards, Petrovic e João Pedro. Portanto, esta seria a equipa que eu utilizaria. Mas deixo-vos então a hipótese, se quiserem, de utilizar o Ekitika, baixando aqui um dos defesas e um dos guarda-redes para dois jogadores de 4 milhões. Por hoje é tudo, e provavelmente antes da jornada 2 da Premier League terminar é tudo. Vou postar a minha equipa certamente na sexta-feira no meu Instagram e no meu X.com, portanto, se quiserem, sigam essas páginas e podem ter mais alguma informação em tempo real. Se gostarem, ou se gostaram do vídeo, deixem um like, por favor, subscrevam o canal, motiva-me bastante a continuar a fazer estes vídeos. Para já é tudo, tenham o resto de uma boa semana e obrigado por terem visto o vídeo.